Olá, meu nome é Eliar Bernardino de Paula Júnior. Eu vou apresentar o plano de atividades intitulado A Utilização das Histórias em Quadrinhos no Processo de Aprendizagem Matemática. A minha orientadora nessa pesquisa foi a professora doutora Lielda Bezerra Cavalcante e desde já eu gostaria de agradecer muito a todos que vão assistir esse vídeo. Então, eu participo do GenTech, que é um grupo de estudos de FPE, onde nós realizamos pesquisas acerca da utilização de tecnologias no ensino da matemática. Por exemplo, a aplicação das TDICs nos enfoques pedagógicos. A pesquisa que vai ser apresentada aqui, ela trata do debate sobre a utilização de HQs na prática docente como recurso didático para o ensino da matemática. A principal motivação da nossa pesquisa vem da percepção de que o método de ensino da matemática atual encontra-se defasado. Esse modelo mecanizado conhece demonstrando cada vez mais a ineficácia à medida que o mundo se modifica. Então, nós propomos a introdução de recursos didáticos para dinamizar e, em muitos casos, solucionar os problemas que encontramos no meio do caminho. Percebemos que é de grande importância na educação matemática que os discentes possam, nas palavras de Alevato, pensar matematicamente, levantar ideias matemáticas, estabelecer relações entre elas e desenvolver o raciocínio lógico. A ferramenta proposta para ajudar a proporcionar essas ideias são as HQs, definidas por Félix por possuírem uma linguagem mais atrativa, o estilo mais próximo do universo de leitura dos alunos e por serem mais convidativos. Atualmente, já é bem simples de identificarmos a presença de HQs no meio educacional, sempre presentes em livros didáticos, como da língua portuguesa, de história, matemática. Isso porque agora percebemos o potencial de apresentar conceitos científicos de maneira simples e próxima à realidade do estudante, facilitando o entendimento. Mas nem sempre foi assim. Como aponta Santos Vergueiro, a relação entre quadrinhos e educação nem sempre foi amigável, passando por momentos de grande hostilidade e outros de tímida cumplicidade, quando alguns professores mais ousados se atreveram a utilizá-los em sala de aula. O geral da nossa pesquisa foi estudar os efeitos da utilização das histórias em quadrinhos no ensino da matemática, de forma a propiciar novas abordagens de ensino na produção matemática de forma lúdica e prazerosa, incentivando a descoberta científica. Foram investigar a eficácia de HQs no processo de ensino com ênfase na matemática e analisar o uso de HQs enquanto ferramenta a auxiliar a concretização da aprendizagem significativa. As etapas do nosso projeto foram as seguintes. A etapa 1, levantamento dos estudos envolvendo recurso de HQs. Etapa 2, mapeamento de referencial teórico para a fundamentação do estudo. Etapa 3, estudo sobre HQs e ferramentas modernas que podem auxiliar em sua produção para a sala de aula. No caso aqui, nós estávamos pesquisando os softwares que iríamos utilizar para criar os HQs. E etapa 4, ensino lúdico e a produção e exposição de HQs na matemática. Essa etapa é quando a gente criou nossos próprios HQs e expusemos. Agora, eu vou dar um breve panorama histórico sobre as HQs. Desde o momento em que começaram a ser produzidas nos moldes ocidentais que nós conhecemos e já estamos familiarizados, até o momento em que aqui no Brasil foram reconhecidos oficialmente como ferramentas auxiliares da educação. Então, os primeiros HQs datam da primeira década do século passado, produzidos nos Estados Unidos e publicados nos jornais locais. A primeira vez que os HQs vieram a ser utilizados como ferramentas educacionais, ironicamente, foi durante a Segunda Guerra Mundial, para ensinar soldados a armar e carregar um fuzil. Pode parecer irônico, mas foi isso. Nas décadas seguintes, os HQs foram muito rechaçados pela academia. Como destacam Santos e Vergueiro, nem sempre as HQs tiveram uma boa relação com o ambiente educacional. Durante muito tempo, a academia propagou um discurso contra o consumo de HQs, principalmente pelos jovens, pois estavam repletos de más influências e criariam leitores preguiçosos. Hoje, nós temos uma visão completamente oposta. Vemos as HQs uma ferramenta para estimular a leitura e a educação. Já em 1996, aqui no Brasil, foi estabelecida a Lei de Diretrizes Nacionais, o que impulsionou muito o uso de HQs no ambiente escolar e novas pesquisas sobre. Nesta parte do trabalho,
eu vou apresentar os principais tipos de HQs. Vale ressaltar que há uma discussão acadêmica entre considerar os HQs como um gênero literário ou como um gênero próprio. No caso de considerarmos os HQs como um gênero à parte, esses que serão apresentados seriam classificados como subgêneros dos HQs. No caso, a charge, que são histórias mais curtas, de até 4 tirinhas, de caráter sintético e geralmente humorístico. O segundo subgênero escolhido para ser apresentado foi o cartoon, que relata, ao contrário da charge, um fato atual universal que independe do contexto de uma época ou cultura. O terceiro subgênero escolhido para ser apresentado aqui são as tiras cômicas ou tirinhas, que apresentam histórias mais curtas. Suas principais características são temática atrelada ao humor, texto de curta extensão, construído em um ou mais quadrinhos, presença de personagens fixos ou não, e uma narrativa com desfecho inesperado no final. O quarto e último subgênero de HQs que nós resolvemos destacar são os mangás. Nomenclatura dada às histórias em quadrinhos de origem japonesa, são caracterizadas por suas tiragens astronômicas e por um estilo peculiar de desenho e produção. Valendo um destaque para essa revista periódica que é lançada pelas editoras Guia Mangá, Editoras Novatec, No Start Press e Osmasha, do Brasil, Estados Unidos e Japão, que ensinam assuntos como cálculo, números complexos e física avançados, ou seja, para nível superior, utilizando histórias em quadrinhos. Os HQs são vistos como ferramentas didáticas. Como ferramentas didáticas estão incluídos e entrelaçados às ferramentas lúdicas. E então vem a questão, por que utilizá-las no ensino da matemática? Bom, o padrão ao lado exemplifica uma das consequências da utilização de um método de ensino retrógrado e mecanizado na matemática. Os estudantes acabam criando uma tamanha distância entre o que lhes é ensinado, o objeto de ensino, e o que está contido na sua realidade, que não assimilam mais a matemática como um conhecimento lógico, apenas acreditam cegamente nas fórmulas que lhe disseram para decorar. As ferramentas lúdicas surgem então sugeridas para possibilitar a criação de um aprendizado que possua sentido e significado concreto para os estudantes. Como suporte educacional no ensino da matemática, entre tantas outras ferramentas lúdicas possíveis. As HQs são defendidas por Camel por serem detentoras de uma linguagem que pode auxiliar no desenvolvimento psicológico e cognitivo de usuários, haja vista sua sucessão de imagens em ordem lógica, fortalecendo o imaginário das crianças e adolescentes. A observação da imagem estimula a inteligência no sentido de permitir a abstração e uma maior combinação de interpretações dependendo de quem observa. O ganho de utilizar as HQs no ensino da matemática vem quando nós aceitamos que a resolução de situações, problemas e exercícios propostos constituem a base do método de ensino de matemática. E o problema não está neste ponto. Resoluções mecanizadas, apenas aplicações de fórmulas. Isso não estimula o conhecimento, não cativa o estudante a querer buscar mais, saber mais sobre a matemática, não lhe mostra as relações entre a matemática e o mundo que ele realmente conhece, em que ele está inserido. Isso cria um distanciamento entre o estudante e o assunto a ele ensinado. As HQs trazem uma nova forma de contextualizar a informação dos problemas, cativando o aluno. Dando continuidade ao trabalho, vamos agora apresentar os softwares utilizados em sala de aula para a criação dos HQs, o Pixton e o HQ. Bem, o HQ acabou sendo software que a gente deixou meio de lado, porque ao longo da pesquisa ficou um pouquinho mais complicado de utilizá-lo, mas a gente identificou que ele possui um banco de imagens com diversos componentes para a construção de histórias e vários recursos de edição dessas imagens. E também o diferencial dele é que ele possui a possibilidade de você colocar o som, usar o som na sua história ou adicionar um novo. Pixton acabou que sendo meio que o software oficial que a gente usou para fazer as nossas HQs. É uma ferramenta online para desenvolvimento de HQs em sala de aula, de forma prática e simples. Possui uma plataforma intuitiva e um banco de imagens e personagens. A tela possui opções de cadastro destinados aos professores, estudantes e fins profissionais.
intuitiva, muito simples de usar, e um banco de dados também muito completo que atendeu todas as nossas demandas. Torna-se muito importante destacar que a simples utilização de ferramentas didáticas ou lúdicas não garantem o acontecimento de uma aprendizagem significativa e uma mudança no método de ensino. Como diz Andrade, uma prática pedagógica inovadora não consiste na aplicação pura e simples de uma nova metodologia de ensino, mas sim na postura diferenciada que o professor e os alunos apresentam em relação ao conhecimento. Ou seja, é preciso que haja preparo por parte do professor e aceitação também por parte dos alunos para que a experiência funcione. Então, para a criação de um HQ matemático, um HQ para ser utilizado no ensino da matemática, vamos lá. A definição de HQ. Construção de cenários com sequências de imagens dentro de quadros, retratando pequenas histórias, acompanhadas por balões. A promoção de diálogos entre os personagens, de modo a favorecer sua compreensão. O passo a passo da criação de HQs. Primeiro passo: definição dos conteúdos matemáticos. O conteúdo do caso abordado para a narração do evento, a situação de ensino e, por último, a elaboração de problemas e soluções matemáticas no formato de HQ. Aqui temos alguns exemplos de HQs desenvolvidos ao longo da pesquisa. Para a criação desses HQs, nós utilizamos a versão gratuita do software Pixton. O enredo apresentado é o início da nossa história do Cubo Mate, um projeto que ainda está em desenvolvimento. Os personagens foram criados por nós para protagonizar a maioria das nossas histórias. Nós percebemos, através do estudo de casos, de relatos de experiências, do uso de HQs em sala de aula, que os HQs tiveram muito sucesso em promover a aproximação entre as representações simbólicas da língua materna e a matemática. Um porém ao Pixton, que eu acho que pretendem utilizá-lo, é que ele apresenta a limitação de inserção de símbolos matemáticos nos balões de edição. Isso não nos atrapalhou, não interrompeu nossas demandas. A potencialidade pedagógica viabilizada por ambientes computacionais foi de grande influência a utilização de softwares e do laboratório de matemática. A possibilidade de exploração, representação e disseminação de conceitos matemáticos nos diversos níveis de ensino. Isso ficou muito notável. Relatos de experiência do uso de HQs no ensino superior, na formação docente e etc. Infelizmente, nós não podemos concluir todas as etapas. Podemos elaborar mais dos nossos próprios HQs e aplicar à sala de aula. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado pelo prestígio.